Que alegria nós estarmos juntos mais um dia. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Todos os dias nós temos um contato com a palavra de Deus. Fazemos o estudo bíblico, fazemos a meditação da palavra, a leitura orante da palavra. E essa palavra que não volta para Deus sem surtir o efeito na nossa vida, ela nos é apresentada e Deus vai ali falando e direcionando os nossos passos, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. E é fundamental a nossa atenção, mas também a abertura do nosso coração para escutar esse Deus que quer falar conosco, que fala todos os dias quando nós meditamos na sua santa palavra. Quero convidar você a, junto comigo, a suplicar a presença do Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza, nos direcione no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para a gente anotar o texto que juntos nós vamos meditar hoje. Juízes, capítulo 9, versículos de 26 a 41. Juízes, capítulo 9, versículos de 26 a 41. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Ora, Gaal, filho de Obed, veio com os seus irmãos a Siquém e conquistou a confiança dos cidadãos. Estes saíram pelos campos, vindimaram as vinhas e pisaram as uvas. Depois organizaram festejos, entraram no templo de seu Deus, comendo e bebendo e amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, bradava: quem é Abimeleque e Siquém para que o sirvamos? Não são o filho de Jerobaal e seu intendente, Zebul, servos do homem de Hermó, o pai de Siquém? Por que nós deveríamos servi-lo? Quem me dera ter poder sobre este povo para eliminar Abimeleque? Eu lhe diria: ajunta um exército numeroso e vem. Ora, Zebul, prefeito da cidade, ouvindo o que Gaal tinha dito, ficou extremamente irado. Enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: olha, Gaal, filho de Obed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão instigando a cidade contra ti. Portanto, sai de noite com as tropas que estão contigo e fica escondido no campo. De manhã cedo, ao nascer do sol, cai sobre a cidade. Quando Gaal e suas tropas estiverem saindo contra ti, faze com ele o que tuas mãos conseguirem. Abimeleque levantou-se então de noite com todo o seu exército e pôs emboscadas em 4 lugares junto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e ficou parado à entrada da porta da cidade. Abimeleque, por sua vez, saiu das emboscadas com todo o seu exército. Quando Gaal viu aquela gente, disse a Zebul: olha, uma multidão vem descendo dos montes. Zebul respondeu: estás vendo a sombra dos montes, como se fossem homens. Gaal replicou: não, é gente que desce do umbigo da terra, e um esquadrão que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Então Zebul disse-lhe: onde está a tua língua valente? Tu que dizias: quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Não é este o povo que tu desprezavas? Sai e combate contra ele. Saiu, pois, Gaal à vista do povo de Siquém e combateu contra Abimeleque. Mas Abimeleque pôs-se a perseguir Gaal, que escapou. Muitos tombaram ao tentar alcançar a porta da cidade. Abimeleque deteve-se em Aruma e Zebul expulsou da cidade Gaal e seus irmãos, que não puderam mais morar em Siquém. Vamos lá, depois de uma aparente tranquilidade, uma aparente estabilidade, nós começamos a perceber que se inicia o colapso daquele reino ilegítimo. Começa a confusão, começa aí, né? Vamos perceber que Gaal, ele é símbolo dos aproveitadores da instabilidade. Então, ele se aproveita da instabilidade para buscar poder, não por justiça, não por amor a Deus, né? Não por temor de Deus, mas
por uma realidade própria. Ele quer o poder, ele busca o poder. Então, ele vai tentar convencer aquela cidade a se levantar contra Abimeleque. Então, nós vemos aí mais um que quer usurpar o poder. Veja como que é algo que está entranhado na natureza humana, não é verdade? E por isso, Deus está nos permitindo tocar nessa realidade para que a gente vigie, para que a gente não ceda espaço no nosso coração para esse tipo de comportamento, para esse tipo de atitude, de busca de poder, de traição e de tantas coisas que podem também fazer parte do nosso dia a dia, né? Um povo que abandona a Deus, o Deus verdadeiro, ele vai abrir espaço para líderes maus, para ser influenciado, né, por aqueles que são conduzidos pelas trevas e não pela luz, aqueles que são conduzidos pelo erro. E esse povo aqui de Siquém está vivendo exatamente isso. Mas nós vamos ver uma outra figura chamada Zebu, né, que é a figura da astúcia, da lealdade interesseira. Ele não se importa com a verdade. Na verdade, Zebu, ele está apenas interessado no poder. Então, é um círculo vicioso de poder, de astúcia, de ciladas, de interesses pessoais. Não existe interesse coletivo, não existe interesse de justiça, não existe temor de Deus, né? E aí a gente vai perceber exatamente algo que pode dizer para a nossa nação, por exemplo, pode dizer para você, para a nossa vida comunitária, para a nossa vida de igreja. Um povo que não tem raízes em Deus oscila entre tiranos e entre traidores. É o que a gente está vendo aqui. Quem é o tirano? Abimeleque. Quem são os traidores? Gaal, né? Zebu, são aqui os traidores. E se a gente não tem raiz em Deus, se a gente não está enraizado no Senhor, na palavra, a gente vai viver essa oscilação entre pessoas que estarão nos governando, que são tiranos, tirania e traidores. Veja bem, próximo ano é ano de eleição. A gente tem que saber escolher. A gente tem que ter discernimento, escolher na palavra, escolher naquela que é a dimensão moral, né, da nossa fé, aquilo que faz parte da justiça, aquilo que faz parte da dimensão mais profunda da nossa consciência, onde a gente não pode descartar certos elementos para o nosso discernimento. Porque tem gente que fala assim, o cristianismo não tem que se meter na realidade política. É verdade, né? A gente vai ficar na imoralidade, na injustiça, naquilo que não faz parte da instrução que a palavra nos dá e a sã doutrina da igreja também nos traz? Não, de jeito nenhum. Os nossos critérios devem sim ser critérios diferentes dos critérios das pessoas que não são cristãs, que não têm sua raiz em Deus, porque senão a gente vai circular entre tiranos e traidores. E não é essa a vontade de Deus para nós. Agora, a gente vai perceber aqui que a chama começa a se acender. Traições, divisões, quedas, né? Um reino sem alicerce, sem fundamento em Deus, né? Sem alicerce espiritual, a sua tendência é a destruição. Por quê? A ambição destrói, né? A ambição destrói. A ambição vai fazer com que até mesmo valores morais, éticos sejam destruídos. E isso não acontece só lá fora na política partidária, não. Isso acontece também dentro da nossa realidade eclesial, se a gente não está atento. A gente tem que tomar muito cuidado com líderes que até mesmo são carismáticos, mas não têm raiz moral, não têm raiz espiritual, não têm unção, não têm a direção de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus nos mostra aquela que é a verdade. E a verdade, ela não grita, ela vai ali sendo uma verdade que se estabelece, que vai permanecendo no nosso meio, vai permanecendo no nosso coração. Ela vai dando para nós maturidade espiritual, discernimento, para que as nossas decisões sejam pautadas e baseadas exatamente na verdade, e nunca no erro, e nunca na mentira, nunca nas trevas, nunca em alianças demoníacas, destrutivas, não. A gente precisa escolher o certo. Qual é a mensagem que nós podemos
colher do nosso estudo bíblico de hoje. Um povo que abandona a Deus e sua palavra, lei e doutrina, abrirá espaço para líderes maus que são influenciados pelas trevas e pelo erro. Precisamos cultivar o nosso relacionamento com o Senhor, pois, senão, oscilaremos entre tiranos e traidores que nos liderarão se não tivermos discernimento. Não podemos ceder espaço para interesses pessoais que colocam o todo em risco. Busquemos a verdade e ela nos protegerá e livrará de todo o mal. Esse é o caminho que nós devemos fazer, ter discernimento. E discernimento se constrói pela intimidade com Deus, pela busca da verdade, pelo enraizamento em Deus, na sua palavra, na doutrina da igreja. Dessa forma, meus irmãos, o nosso coração não cederá a essa realidade meramente interesseira, meramente voltada para o poder, para as traições, para tudo aquilo que muitas vezes o coração é tentado pelas paixões. E se a gente se enraiza em Deus, na palavra, na doutrina, tem intimidade com Ele, a gente vai ter discernimento nas nossas escolhas. Sejam elas escolhas em nível político, seja ela escolhas em nível eclesial, sejam elas o discernimento que nós devemos fazer em cada passo que nós dermos. Tudo tem que ser iluminado pela palavra e pelo nosso enraizamento em Cristo. Vamos rezar? Senhor, não nos deixa perdermos nas nossas ideias, nas nossas vontades, naquilo que muitas vezes é marcado pela realidade do pecado na nossa vida, mas nos dê a graça de edificar a nossa vida na justiça, na verdade, nos dê a graça de edificar a nossa vida na palavra, na doutrina da igreja, mas principalmente fazendo-nos crescer na intimidade contigo, que vai abrir a nossa visão para enxergar a verdade, enxergar a vontade do Senhor, e não meramente a vontade humana, e não meramente alianças que possam colocar tudo o restante em risco. Não, a nossa escolha tem que ser pelo Senhor, pela sua palavra e pela sã doutrina, para que assim tenhamos a certeza de que estamos escolhendo da maneira correta. Não nos deixe seduzir pelos sentimentos e pelas paixões que muitas vezes querem nos desviar do caminho da salvação. Amém. É exatamente isso. Oração, meditação da palavra, fidelidade à verdade, fidelidade à doutrina da igreja, isso nos protege e nos dá meios para fazer sempre a vontade de Deus. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.